iniciando o vídeo, falando um pouquinho aí de Yuri Alberto, centroavante do Corinthians, oportunista, na verdade, artilheiro do Brasil ano passado, artilheiro do Corinthians, né, do ano passado, artilheiro da Neoquímica Arena, artilheiro do século no Corinthians, tá muito bem esse ano, mas Yuri Alberto acabou se machucando. Corinthians fez o último jogo contra o Grêmio dia 12 de junho, né? E deu férias ao jogador a partir do dia 13 por causa do Super Mundial de Clubes. Então, jogadores aí estão curtindo suas merecidas férias, cada um em um canto. Alguns foram para a praia, outros viajaram para a Europa. Então, Yuri Alberto especificamente acabou aí aparecendo, curtindo férias, né, coletiva em Miami. Apareceu também dirigindo uma Ferrari, né? Merecido, o cara trabalha, né? O cara batalha, né? Apareceu curtindo uma Ferrari, dirigindo uma Ferrari de luxo em Miami. E no meio da semana, Yuri Alberto acabou dando, no meio da semana passada, né? Yuri Alberto acabou dando uma entrevista para o narrador e jornalista esportivo Kleber Machado. Yuri disse que acredita na sua volta aos gramados no início de julho. Olha que surpresa boa para a nação corintiana. Lembrando que Yuri acabou quebrando a ponta do osso lombar, né? E a média de volta aos gramados era de 3 a 6 meses. Alguém lembra aí naquele jogo contra o Atlético Mineiro que Yuri Alberto acabou se machucando e machucando feio? Não foi preciso passar por uma cirurgia, mas o tempo de recuperação poderia chegar até 6 meses. E pela projeção do próprio jogador, Yuri Alberto retornará aos gramados com menos de 3 meses, né? Então isso aí vai ser muito bom o Corinthians. Yuri talvez não volte ao Corinthians, né? A gente, na boa intenção, fala que ele volta. Mas por quê? Yuri Alberto tem vários times ingleses interessados no futebol do jogador. Não é segredo para ninguém que o West Ham, Nottingham Forest, Sport de Portugal, ambos estão interessados em Yuri Alberto. Timão tem apenas 50% dos seus direitos econômicos. Então o Corinthians precisa vender muito bem Yuri Alberto. Lembrando que Yuri Alberto tem apenas 25 anos, né? Um jogador jovem, um artilheiro nato, um cara que tem um aproveitamento espetacular com a camisa do Corinthians. Então o Corinthians tem que saber vender Yuri Alberto, senão, como o Corinthians tem 50% do seu direito econômico, onde o Corinthians vai arrumar um jogador do gabarito de Yuri Alberto por uma merreca? Mas se o Corinthians encontrar aí de 30, 35 a 40 milhões de euros no Yuri Alberto, o Corinthians vende. Então, esse segundo semestre do Corinthians ele será totalmente diferente. Muitas mudanças ocorrerão. Por quê? Alguns jogadores, acredito eu, que sairão, outros chegarão. Então, o mercado, a partir do dia 10 de julho, está muito aquecido no Timão. Outro que tem uma chance de sair do Corinthians é Igor Coronado. Inclusive, o jogador não completou seu 7º jogo no Timão contra o Grêmio, né? Pois se tivesse completado, limitaria o atleta de jogar em outro clube nessa temporada da Série A, né? É nítido que Coronado está insatisfeito no banco do Timão e quer sair. Já tem time da Arábia, né, interessado em Yuri Alberto, no Igor Coronado, e pelo jeito o Corinthians também está louco para se livrar de Igor Coronado. Por quê? É um jogador que tem um salário estratosférico, mais de 2 milhões de reais por mês, certo? Isso é muito dinheiro. E ele não rende em campo. No jogo contra o Grêmio, o técnico Dorival Júnior foi perguntado o motivo pelo qual ele não escalou o Igor Coronado, sendo
que a maioria dos jogadores do Corinthians estava servindo suas respectivas seleções e Dorival foi até a categoria de base do Corinthians buscar jogador como Kaique, Dieguinho, tudo para formatar o banco reserva, e Dorival acabou utilizando alguns jogadores da base do Corinthians e não colocou o Igor Coronado. Tem alguma coisa estranha. E Dorival foi perguntado a respeito do assunto. Ele disse o seguinte: olha, não coloquei o Igor Coronado, ele está treinando muito bem. Foi uma semana que ele arrebentou nos treinos. Mas caramba, há um consenso, não bate, né? Há uma divergência nessa situação. Sendo que o cara foi muito bem nos treinos. E o que define o jogador ser titular ou não é o quê? É estar muito bem dentro dos treinamentos. É estar potencializando os outros atletas, ajudando, colaborando, fazendo a diferença. E aí Dorival disse que o jogo que ele queria um jogo lateralizado e não um jogo dentro de infiltrações. E o Igor Coronado, ele joga por dentro, por meio, né? Fazendo facão, fazendo as inversões de bola. Então ele queria um jogo pro lado da lateral. E não estou entendendo, sinceramente, Dorival pegar jogador da base, sem experiência, o Igor Coronado, com salário estratosférico, veio para ser o cara do Corinthians e não ser utilizado? Tem coisa errada aí, tá? Tem coisa errada aí. Então, é nítido que ele não fez seu 7º jogo. Ele vai sair. Tem alguns times brasileiros interessados no Igor Coronado. Bom jogador, mas no Corinthians, infelizmente, não deu certo. E Dorival já não está mais contando, me parece, com o Igor Coronado. Gente, sobre a Copa do Brasil, foi sorteada as datas do jogo entre Corinthians e Palmeiras nas oitavas de final da Copa do Brasil. Um encontro inédito entre Corinthians e Palmeiras. Quem passar vai levar 4.700.000, né? E chega às quartas de finais da Copa do Brasil. O primeiro jogo será dia 30 de julho na Neoquímica Arena, às 21h30 na quarta-feira. Todas as televisões, stream, todo mundo mostrando esse jogo. O segundo jogo é dia 7 de agosto, quinta-feira, às 21h30 no Allianz Parque. Então, todas as televisões, stream também mostrando esse jogo. Um jogão que o Corinthians precisa jogar muito mais do que está jogando. Porque se não jogar, não tem chance nenhuma de passar pelo time tão qualificado, tão ajustado, taticamente, tecnicamente, como é o Palmeiras, que tem um baita de um treinador, um elenco de mais. Só na última janela, o Palmeiras investiu quase 400 milhões de reais para reforçar seu elenco. Então, um time extremamente qualificado. O Corinthians, para vencer o Palmeiras, precisa fazer como fez no Paulistão: superar o Palmeiras na raça, na determinação, na vontade, né? Fazer a diferença. Senão, vai tomar um chapéu pro Palmeiras, porque se tratando de qualidade técnica, o Palmeiras tem um time muito melhor. E aí, fiel, o que vocês acham? O Corinthians tem condições de eliminar o Palmeiras da Copa do Brasil e seguir adiante? Use o espaço aqui para você registrar seu comentário. Também deixe o seu like para fortalecer nosso trabalho. Mudando de assunto, vamos falar aí de contratações. Falei de saídas, agora possíveis chegadas. Timão está em busca aí do lateral direito Davi Pastor. Joga no Farense de Portugal, mas infelizmente o Farense acabou sendo rebaixado para a segunda divisão e o Corinthians quer reforçar sua lateral direita, tendo em vista que Léo Maná é muito jovem, deve ser emprestado para ganhar rodagem. Nesse caso, Davi Pastor chegaria para disputar a posição com Mateuzinho. Davi Pastor pouca gente conhece porque foi embora jovem, né? Mas é um lateral direito que foi aprovado pela cúpula corintiana, foi aprovado pelo técnico Dorival Júnior e também foi aprovado pelo Cifute, né? Que é o pessoal que faz análise do jogador sobre contusão, sobre lesão, sobre desenvolvimento, sobre participação, né?
todos os dados do jogador tá ali na mão do Cifute. Então o Cifute também aprovou. Nesses últimos dias, o presidente interino do Corinthians, Osmar Stabile, acabou fazendo uma reunião com os patrocinadores do Corinthians, né, para falar da negociação com a Adidas. O Corinthians quer que a Adidas internacionalize a marca Corinthians. Ou seja, o Corinthians quer que a Adidas leve, por exemplo, uma loja do Corinthians lá para a Europa, para começar a vender camisa do Corinthians na Europa, porque a camisa do Corinthians é muito vendida, é muito forte, mas nacional, internacional, não. O Palmeiras, quando fez parceria com marcas estrangeiras, o Palmeiras conseguiu lançar uma loja lá fora. Corinthians, mesmo sendo campeão mundial em 2012, não conseguiu. Então, falta trabalhar mais a marca Corinthians. Assim, consegue internacionalizar a marca. Mas acho difícil, porque a Nike está nessa parada. A Nike não quer sair do Corinthians. Se o Corinthians trocar a Nike pela Adidas, terá que pagar uma multa rescisória. Qual é o valor da multa rescisória do Corinthians? Ainda precisa ser calculada. Ou seja, é o restante do contrato, o valor que ainda falta para o Corinthians receber da Nike. Então, como vai ser uma quebra de contrato, precisa calcular. Mas a Nike está disposta a cobrir a proposta da Adidas. Então, nesses últimos dias agora, o Osmar Stabile tem sentado com os diretores da Adidas e também tem sentado com os diretores da Nike, porque a Nike pretende cobrir a oferta da Adidas. Então, se o Corinthians fechar com a Nike, pode ter certeza, vai ter que arcar com a multa. E o destituído presidente Augusto Melo disse, quando estava no poder, que os valores aproximados da proposta da Adidas era de 1 bilhão em 10 anos. Isso significa 100 milhões por ano. Mas a informação agora, com o novo presidente interino Osmar Stabile, é diferente. A proposta da Adidas são de 700 milhões, né, em torno de 55 para 60 milhões por ano. A diferença é que a Adidas prometeu adiantar 100 milhões quando fechar o contrato. Então seria 4 parcelas de 25 milhões, né? É aquela ideia de luvas. Então a Nike precisa ver se vai cobrir. Se a Nike cobrir, o Corinthians deve ficar com a Nike, porque se pagar a multa rescisória para a Nike, talvez o que o Corinthians receba da Adidas não é suficiente. Então tem que ter muito cuidado, fazer as análises com calma, porque às vezes você pensa que está ganhando um absurdo, ao final você está perdendo, porque vai receber um pouco mais da Adidas, mas vai ter que pagar a multa para a Nike. Então precisa de analisar com muita calma, porque senão vai dar um imbróglio jurídico danado. Então o Corinthians, no final, quem perde não é diretores, quem perde não é gerente, quem perde é o Esporte Clube Corinthians Paulista. Porque na maioria das vezes, eles falam, olha, vamos fazer um contrato com meta. Aí faz um contrato de 1 bilhão. Porém, o Corinthians não bate a meta. Então não recebe o dinheiro. Você faz um contrato de 1 bilhão e recebe 100 milhões? Porque há todos os gatilhos dentro de um contrato. O cara coloca, nós vamos pagar 1 bilhão. Certo? Só que tem que bater X meta, X meta, X meta. Vai que não alcança as metas, então de 1 bilhão volta para 100 milhões. Então você vê que o contrato é muito difícil para fazer. Corinthians tem uma equipe jurídica muito grande, mas tem muita gente lá no Corinthians que está pensando no seu umbigo e não no escudo Esporte Clube Corinthians Paulista. Gente, quero agradecer pelo carinho, agradecer pelo apoio e pedir a todos vocês que nos acompanham no canal que registram aquele comentário aqui para fortalecer nosso trabalho. Deixa o seu like para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo, recomendar para toda a nação. E deixe também a inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos.
Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.